Esse é um projeto independente, não há ajuda de qualquer empresa ou órgão público. Caso queira ser um apoiador, entre na plataforma apoia-se/Conta um Conto ou ajude esporadicamente no Pix marcelofc18@hotmail.com. Olá, seja muito bem-vindo. Eu voltei. Tenho em minhas mãos uma carta que chegou de uma cidade no meio das montanhas, chamada Joanópolis. E quem me mandou foi Ronaldo Leme. Ele tem alguns professores na família. Dentre eles, a esposa, que trabalha com educação infantil e particularmente é uma heroína. E o irmão dele, professor universitário. E o próprio Ronaldo, um dia estará numa sala de aula. E eu espero que sejam dias melhores, Ronaldo, pois precisamos de bons professores. Ele fala, inclusive, que Joanópolis, a Arkham brasileira, como gosta de brincar, também é conhecida como a capital dos lobisomens. O que eu sei, e quem tem o mesmo gosto que eu também sabe, é que essa cidade é muito conhecida pelos seus maravilhosos campings. Tem lugares esplêndidos para se acampar lá. Cachoeiras maravilhosas, lugares incríveis. E ele me fala aqui na carta que, apesar de ser formado em administração, tem pós em gestão empresarial, o amor da vida dele é a escrita, e eu não desacredito, porque realmente é assim, independente da profissão que você exerça. Quando a escrita te chama, quando você sente que existe todo um universo dentro de você, querendo sair, querendo ganhar vida, realmente não precisa fazer nenhum curso de escrita ou ser um aluno brilhante em português para colocar um universo inteiro desse para fora. Basta querer e seguir a sua paixão. E hoje eu quero ajudar a dar vida à sua paixão, Ronaldo. Nós vamos conhecer o universo que existe dentro de você. Conta um Conto apresenta, de Ronaldo Leme, Horror na Cidade de João. Narração, Marcelo Fávaro. Inspirado na obra de H.P. Lovecraft. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Jeremias 19:5. Após as torrenciais chuvas do verão de 1976 que a coisa apareceu. O início da Serra da Mantiqueira é pedregoso e íngreme. Em muitos pontos, uma camada de terra de não mais de 80 centímetros cobre grandes lajes de pedra, onde remanescente de Mata Atlântica temem se desenvolver. Não era raro que em trechos mais íngremes, após dias de intensa chuva, a terra encharcada e pesada simplesmente deslizasse. O verão de 76 foi especialmente úmido. O céu ficara coberto por grossas nuvens cinza escuro por dias e dias a fio. Estacionada sobre a pequena cidade, de onde se podia avistar apenas metade da serra, pois os picos mais altos ficavam submersos em nuvens. Quando o sol voltou a brilhar, quando as grossas nuvens de cinza escuro finalmente se dissiparam, foi que se notou algo brilhante em meio ao paredão verde da serra. A serra a oeste, diretamente oposta ao leste onde o sol nasce, tinha na parte da manhã o brilho mais intenso, como se fosse um espelho a refletir o brilho do sol. Conforme o sol subia no céu, o brilho enfraquecia, mas ainda estava lá. Todos podiam ver. A princípio, os habitantes da pequena cidade pensaram ser uma cachoeira, que até então deveria estar oculta pelas árvores. Mas, como o deslizamento levou consigo toda a camada vegetal,
revelara a cachoeira ou o riacho que lavava a pedra e refletia de maneira tão intensa o brilho do sol nascente. Essa hipótese foi eliminada 2 semanas depois, quando as estradas estavam secas o suficiente para que os moradores do pé da serra pudessem descer até a cidade para abastecer suas despensas, venderem seus queijos, ovos e alguns vegetais. Foram eles que disseram não se tratar de qualquer regato ou cachoeira, mas sim de uma pedra polida e translúcida como vidro. Depois disso, organizou-se expedições para ir até lá. Um grupo de pessoas embrenhou-se na mata serra acima para chegar até a pedra polida. Os mais imaginativos falavam até em um veio de diamante. Ora, por que não? Estamos em São Paulo, exatamente na divisa com Minas Gerais. Estado que ganhou esse nome justamente por causa de suas minas de ouro, pedras preciosas. Por que não teria lá uma pedra preciosa gigantesca? No entanto, era prudente que aguardassem o mês de março, quando tivera passada a temporada de grandes tempestades. Não era seguro estar na serra. Naquele ponto, em meio às tempestades, o lugar, além de tudo, atraíra para si uma quantidade muito acima do normal de descargas elétricas, de raios mesmo. O primeiro grupo de homens alcançou o local no dia 23 de março daquele mesmo ano. Estavam desorientados pelo fato de a caminhada ter durado muito mais tempo do que haviam calculado. Inexplicavelmente, levaram 3 dias para cobrir uma distância que facilmente seria vencida em 1. Também só conseguiram contar os dias porque a noite caiu por 3 vezes, já que todo e qualquer equipamento deixou de funcionar após os primeiros metros mata dentro. Sem relógio, lanterna, rádio, improvisaram acampamento e racionaram a comida, que não havia sido provisionada para tanto tempo. O cansaço e a fome tiraram deles a emoção da descoberta e da chegada, de modo que, quando finalmente avistaram a pedra polida, todos caíram por terra, esgotados física e mentalmente. Conversando entre si após algumas horas de descanso, só o Oliveira notara que nenhum deles tinha lembranças claras e vividas dos últimos 3 dias. Montar acampamento, procurar por água, estar sempre na penumbra sobre as árvores, a ausência de animais, a ausência do canto dos pássaros, tudo parecia flashes completamente imprecisos, lembranças borradas e perdidas em imensos vazios de lembrança. Por fim, atribuíram a confusão mental ao cansaço e à fome e trataram de descansar. Só mais tarde escalariam os últimos metros que faltavam para finalmente chegar até aquela pedra polida, agora diretamente sobre suas cabeças, como uma porta de vidro incrustada no barranco pedregoso. O segundo grupo, com 5 homens, chegou no meio daquele mesmo dia, tão desorientado quanto o primeiro. Na verdade, em pior condição, pois juravam ter encontrado os 4 do primeiro grupo ao segundo anoitecer. Juravam ter reunido os 9 em torno da fogueira e conversado até altas horas. Fora ali que todos notaram a estranha ausência dos pássaros ou qualquer bicho por onde passavam. Na manhã seguinte, ninguém foi capaz de lembrar por que, naquelas situações, tomaram caminhos diferentes. Nessa altura, todos os 4 primeiros homens já haviam escalado os últimos metros e esticado cordas que facilitariam a subida dos demais. No entanto, a decepção estampava o semblante do grupo. Não se tratava de diamante ou qualquer outro mineral valioso. Na melhor das hipóteses, o deslizamento revelara uma grande pedra de quartzo branco, tão transparente quanto o vidro. Mas e aquela coisa negra? E aquela coisa preta dentro do quartzo? Insistia Arnaldo.
Parece um líquido, uma fumaça, um gás, algo fluido que está se mexendo. Ora, pare de conversa. Só você viu isso se mexer? Falou o impaciente João Bota. De fato, havia algo escuro, negro, que dava a impressão de estar dentro do quartzo. Mas ninguém, além de Arnaldo, viu aquilo se mexer. Quando um dos recém-chegados gritou "Petróleo!", a risada foi geral. Até o final da tarde, 5 homens do segundo grupo também escalaram pelas cordas. E cada um deles voltou com a mesma impressão de não terem encontrado nada de especial. Dormiriam aquela noite ali e na manhã seguinte retirariam amostras da pedra e desceriam a serra. Não havia mais o que fazer. Durante aquela noite, em volta da fogueira, conversaram animadamente. Dividiram quase todo o resto da comida por acreditarem que, bem, a descida levaria muito menos tempo. Deveria levar. E enxugaram 4 garrafas de vinho barato. Cada um contou a sua melhor história de pescaria, de caça, de conquista, as suas melhores piadas. No entanto, sem perceberem, houve uma mudança drástica no assunto, ignorando o fato que ninguém ali tinha intimidade. Fato é que cada um começou a confessar seus mais terríveis medos. Eles não eram amigos, não tinham intimidade. Mas ali, naquele momento, contar seus terríveis segredos. Ora, é quase que inevitável que em volta de uma fogueira de acampamento, no meio da mata, se conte histórias de terror, de fantasmas, de assombração. Mas não se tratava daquilo. Não. Os medos que um a um revelaram ali não eram medos de fantasmas, não eram medos de assombrações, de bruxas ou lobisomens. Eram medos reais, traumas e psicopatias que muitos nunca tiveram noção do quanto lhes afetavam, pelo menos até aquela noite. Zé Augusto era claustrofóbico. Quando criança foi trancado pelo pai bêbado em um minúsculo galinheiro e por lá ficou esquecido até que a mãe o encontrou em estado catatônico na manhã seguinte. Tião encontrara o caseiro morto há alguns dias no casebre, que morava em um canto do sítio. A família viajou e quando voltaram o pai mandou o menino Sebastião ir chamar. "Vai lá buscar o seu dito, menino!" Ele estava deitado sobre a cama de palha. Pelo menos assim pensou, dormindo. Foi o que pensou o menino. Ele está dormindo. Arnaldo o chamou, mas o velho não respondeu. Apenas o movimento das cobertas dava indício de que o velho ainda estava vivo. As cobertas estavam se mexendo. Ele está vivo. O pequeno colocou-se ao lado da sua cama e balançou a cabeça do velho, que estava fria ao toque. Chamou mais algumas vezes, mas, apesar da coberta se movimentando, o velho estava parado. Pensou o menino estar o velho doente, ou apenas mexendo as mãos sobre a coberta, e por isso a levantou de vez. E o que ele viu o aterroriza até hoje. Um bando de ratos. Ratos aninhados dentro do peito do velho. Os repugnantes bichos haviam comido seu dito por dentro, a ponto de que, bem, isso é terrível. Era possível ver por entre as costelas. Sim, eu os matei, por isso, tudo isso me corrói por dentro, como esses malditos ratos, com a terrível diferença que eu estou vivo. Eu estou vivo! Gritou Chico com as mãos no rosto. Aquilo havia acontecido há muito tempo e muito longe dali. Chico viera do norte, fugido, jurado de morte. Carregava a acusação de queimar viva 3 crianças. 3 pobres crianças.
2 meninos e uma menina. O capataz da fazenda recebeu a ordem de expulsar da Palhoça a família que lá se instalou, mas que recusava aceitar as condições de trabalho do coronel. Eram ordens, era só expulsar. O homem já havia levado 2 surras de Chico, mas não tinha para onde ir com a esposa e os 3 meninos, os menininhos, 2 meninos, uma menina. Para obrigá-los a ir embora de suas terras, o coronel deu a ordem que ateasse fogo na Palhoça. Outro capataz ficou de tocaia. Quando a família saiu, montou no cavalo e galopou até a sede da fazenda. Chico já estava com os galões de querosene preparados. Foi o tempo de voltar à Palhoça, espalhar sobre as paredes do telhado e... atear fogo. Pouco tempo depois, quando o fogo já havia se alastrado, o pobre casal chegou, aos gritos, perguntando pelas crianças. Em algum momento, entre o capataz ir avisar o Chico e esse voltar à Palhoça, as crianças haviam voltado para casa. Houve tempo do Chico ver as 3 crianças abraçadas em meio àquele inferno de chamas, antes do telhado e as paredes desabarem sobre elas. Era isso. Era essa a visão. Era o olhar das 3 crianças ao pai, o olhar das crianças à mãe, incapazes de salvá-los, que devoraram o Chico por dentro, como aqueles ratos. Um a um, contou a sua história, cada uma mais terrível que a outra, de tal modo que após o último, o silêncio simplesmente pairou sobre o acampamento. Alguns foram vítimas de terríveis, terrores indescritíveis, horrores nunca antes imaginados. Outros foram esses terrores a outras pessoas. Quando em silêncio se acomodaram em volta ao fogo, mantendo uma certa distância um do outro, ninguém procurou saber de quem era aquele choro baixo, choro abafado, suspirado. A manhã rompeu com um grito histérico do Tião. Todos saltaram de pronto de suas camas improvisadas procurando pelo homem. Ele estava lá, paralisado, olhando para a pedra polida que, como um espelho, refletia os primeiros raios do sol. Esse reflexo, esse brilho, era interrompido por algo que passava à sua frente, de um lado para o outro, para lá e para cá. Os homens ainda sonolentos não distinguiram o que estava ali pendurado, balançando de frente à pedra polida. Alguns cobriram os olhos do reflexo, outros abaixaram-se e ainda outros se aproximaram ainda mais. E quase ao mesmo tempo todos identificaram. Era o corpo de Orlando, sem vida, dependurado pelo pescoço em uma das cordas de escalada, balançando para lá e para cá, para lá e para cá, o Orlando. E por que ele havia se enforcado durante a madrugada? Isso ninguém sabia. Como teria ele deixado a cama improvisado em torno da fogueira, escalado pelas cordas até aquela altura, enrolado outra corda no pescoço e se soltado dali, sem que ninguém percebesse toda essa movimentação? Também ninguém sabia. Mas não era exatamente isso que incomodava o Oliveira. O que lhe perturbava muito mais era não conseguir lembrar, por mais que se esforçasse, qual foi a história. Qual foi a história contada por Orlando naquela noite? Todo mundo contou a sua história. Por que... A do Orlando. Qual foi a história? E durante toda aquela manhã discutiram se deveriam deixar o corpo de Orlando ali ou tentar levá-lo de volta para a cidade. Eles haviam descido o corpo das cordas e agora estava ao chão, coberto com um pedaço de lona. Uns acreditavam que se demorassem 2 ou 3 dias para que os bombeiros e a polícia viessem resgatar o corpo, os animais já teriam comido. Outros afirmavam categoricamente
que ninguém ali tinha condições físicas de carregar um corpo pela mata. Outros ainda optaram por deixá-lo, que se enterrasse o corpo. Era melhor do que deixar ali para os animais comerem. Tem que enterrar esse corpo. Como chegaremos na cidade sem um homem? É essa a pergunta. Quem disse foi o Dito. Foi quando Donizete fez a afirmação que deixou todos estarrecidos. Meu Deus, é o segundo homem. É o segundo homem. Não é o primeiro. É o segundo que a gente perde nessa expedição dos infernos. Você tá louco, Zete? Que segundo homem? Que mané segundo homem, Zete? Perguntou o Arnaldo irritado. Eu tive essa impressão. Eu tive essa impressão desde que a gente chegou, mas eu não falei nada. Mas agora, veja, as lembranças estão vivas na minha cabeça. Meu Deus do céu! Do que você está falando, homem? Você ficou louco de vez? No segundo entardecer, quando nos encontramos no meio da mata, sim, eu me lembro. Naquele dia, éramos 2 grupos de 5 homens. Éramos dois grupos, cada um com 5 homens, mas quando chegamos aqui, vocês eram apenas 4, e ninguém se lembrou disso. Não éramos 9 em torno da fogueira. Naquela noite, nós éramos 10. Mas que diabo você está falando? Disse irritado Zé Augusto. Eu tenho certeza disso. Éramos 10. O nosso grupo tinha 5 homens. E o grupo de vocês também tinha 5 homens. Mas quando chegamos aqui, vocês eram 4. E ninguém perguntou. E ninguém se lembra do outro. Só eu me lembro. Os companheiros o acalmaram. Ele estava visivelmente abalado, transtornado pela lembrança de um 5º ou de um 10º homem no grupo. Os amigos se entreolharam, desconfiando se Donizete realmente não tinha enlouquecido. Colocaram-no sentado em um tronco, e um deles ficou sentado ao seu lado com o braço em volta do ombro, meio que acalmando-o. Os demais formaram grupinhos e conversavam cochichando entre si, olhando a cena que ia se tornando perturbadora. Um cadáver ao centro da clareira. Um companheiro em estado de choque pela lembrança de alguém que, sei lá, de quem só ele se lembrava. Se nós estávamos em 10, por que só ele lembrava que era 10 e não 9? E agora 8? Oliveira, você tá bem, cara? Perguntou o Dito, dando um safanão. Sim, Dito, eu tô bem. Eu tô pensando apenas em como é que a gente vai sair logo daqui. Mentira. Não eram esses pensamentos que Oliveira estava absorto. Ele não diria a ninguém. Podia até mesmo ser perigoso. Poderiam pensar que eles fizeram algo de mal, ou que a loucura do Donizete era contagiosa. O que perturbava Oliveira é que ele tinha a impressão de também lembrar-se do 5º ou do 10º homem. Ele já tinha repassado mentalmente, sem sucesso, mais de uma vez os nomes de todos os seus amigos conhecidos, tentando encontrar entre eles o semblante daquele possível 10º homem. Em alguns momentos estava certo de que a loucura era apenas loucura do Donizete, de que nunca existira outra pessoa além deles. Mas, logo depois, flashes de memórias lhe davam a impressão de lembrar-se também de algo, de alguém. E quando tentava forçar a ver o rosto ou lembrar, a sensação de certeza desaparecia. E essa situação era completamente angustiante, era terrível, é claro. O estupor coletivo passou, e a discussão do que fazer com o corpo de Orlando foi retomada. Porém, dessa vez decidiram rápido que o abandonariam, que ao invés de descerem a serra, tentando refazer o caminho por onde chegaram, ia acabar de subi-la e alcançar uma velha estrada que corria na cumieira da serra. Acreditavam que,
estavam perto o suficiente para alcançá-la naquela mesma tarde. E uma vez na estrada, a caminhada renderia muito mais, sem o risco de perderem-se por mais 3 dias no meio da mata. Também agradava a todos que lá na frente, já na descida da serra, no trecho que chamavam de Pau do Corvo, se deparariam com casas aqui e acolá. Na pior das hipóteses, podiam pedir ajuda. Claro, ninguém confessaria, mas todos estavam ansiosos por voltar à cidade, por ver outras pessoas, por sair daquele pesadelo em que estava se tornando a aventura. Enquanto os homens reuniam as coisas para partirem, Arnaldo foi o escolhido para subir pela última vez as cordas com uma marreta e um ponteiro e tirar uma lasca da pedra polida. Essa lasca seria mandada para a Universidade de São Francisco para que os geólogos estudassem e definissem as propriedades desse quartzo. Quem sabe ainda descobrissem que aquilo valia alguma coisa. Quem sabe pudessem ainda aferir algum lucro de tudo aquilo. João Bota e Chico deram apoio a Arnaldo, mantendo as cordas esticadas. O homem chegou até a pedra rapidamente e fez um laço passando embaixo das nádegas para poder sentar-se e ficar com as mãos livres para trabalhar. Arnaldo já estivera ali antes e, quando estava acomodado, preparando-se para golpear a pedra, voltou a ter a impressão de que havia algo dentro dela. Algo escuro e que tinha certeza mexer-se. Era como um líquido ou um gás. Mas ele não quis insistir nisso de novo. Afinal, estavam todos com os nervos à flor da pele. E ele não ia começar com essa discussão de novo. Também, fosse o que fosse, estava prestes a descobrir. Ele segurou firme o ponteiro de aço com a mão esquerda, com a ponta bem no meio daquele espelho, e com a outra mão se preparou para dar a primeira marretada. Golpeou o mais forte que pôde 1, 2, 3 vezes e nada absolutamente aconteceu. A pedra não deu o menor sinal de rachar, de quebrar ou de lascar. A única mudança, seja lá o que estava incrustado naquela pedra, começou a se agitar a cada golpe. Tudo coisa da minha cabeça, repetiu baixo para si e voltou a golpear. 1, 2 e na terceira vez ela partiu de baixo a cima. Uma fenda de não mais de meio centímetro se abriu, com um som seco. Arnaldo então olhou para o interior da pedra, mas era escuro e não conseguia ainda distinguir o que havia ali. Teve o ímpeto então de colocar o ouvido para tentar ouvir algo. E aí sim ele ouviu. Era um som com que parecia vespas. E de repente sentiu que algo entrou no seu ouvido. E quando afastou a cabeça e fitou a fenda, já se debatendo para livrar do ouvido aquele inseto, é que viu o enxame saindo do interior da pedra e vindo em direção ao seu rosto. Começou então a se debater, a gritar histericamente: socorro, socorro, socorro! As vespas entraram na sua boca, nas narinas e nos ouvidos. O homem estava se afogando com os insetos e se debateu ao ponto de se desequilibrar, soltando-se completamente. Por sorte, o laço que havia feito o impediu de cair. Como jogou-se para trás, o laço escorregou por suas pernas e se fechou em seu tornozelo. Agora, de ponta cabeça, o homem se debatia ainda mais desesperado. João Bota e Chico observavam a cena sem saber o que fazer. Não entenderam nada do que se passava. Para eles, que seguravam a ponta das cordas e olhavam para Arnaldo, não viram nenhum motivo para que o homem começasse a se debater daquele jeito. Mais tarde, conversando com os dois, insistiram que não viram abelha nenhuma. E colaborava com esse testemunho o fato de Arnaldo
não ter nenhuma picada, em parte nenhuma do corpo. Mas o homem de ponta cabeça se sacudia e gritava histericamente, tossia e cuspia como se algo tivesse entrado na sua garganta, até que bateu com a cabeça na pedra e desmaiou. Os companheiros o desceram imediatamente e tentaram reanimá-lo. Pouco tempo depois, cercado de todos, menos de Donizete, ele voltou a si, para alívio do grupo. Arnaldo apalpava o rosto, olhava para as mãos e estava surpreso de não haver picadas, de não estar todo embolado, inchado com aquela profunda dor que causam as picadas dos insetos. Estava confuso. E então perguntou ao João Bota e ao Chico se eles tinham visto o enxame que saiu da pedra. E mais confuso ainda ficou ao ouvir que nem João nem Chico viu esse enxame. Não era possível de não terem visto. Como pode? Não viram? Não viram o meu rosto coberto pelas abelhas? Disse em um misto de confusão e raiva. Pense, homem, como é que estaria um enxame de vespa dentro da pedra? Perguntou o Tião. Arnaldo não respondeu. Talvez as abelhas tivessem outra entrada por algum lugar naquela encosta pedregosa e, sei lá, construísse sua colônia atrás da pedra polida. Quem é que ia saber? Esse novo horror, esse novo mistério. E em toda essa discussão, só Oliveira não tomava parte. Ele tirou o Arnaldo do meio da roda, dizendo que o homem precisava descansar um pouco. Deu-lhe água fresca e o ajudou a sentar, recostado em uma grande árvore na borda da clareira. Você está bem? Perguntou Oliveira ao Arnaldo. Sim, eu estou bem. Será que eu estou ficando doido? Será que está todo mundo aqui ficando doido? Disse olhando para o Donizete, que se encontrava na outra parte da clareira, visivelmente transtornado, paranoico. E temendo a resposta, Oliveira ousou perguntar. Arnaldo, você se lembra da história que contou na noite passada? Quando criança, você não perdeu um irmãozinho atacado por abelha? Não foi isso que você contou pra gente? Era meio da tarde e os homens seguiam serra acima, já preocupados em não alcançar a estrada antes do cair da noite. A possibilidade de passar mais uma noite na mata os aterrorizava completamente. E cada um se preocupava em silêncio. Arnaldo ia à frente, puxando a marcha com uma energia que ninguém sabia de onde saiu. Ele havia dormido um pouco depois do incidente com as abelhas, e quando acordou estava aparentemente revigorado. Na verdade, mais do que isso, estava energizado. Falava o tempo todo e juntou o restante das coisas do acampamento quase que sozinho. Empunhou o facão e começou a abrir uma picada serra acima. A energia que demonstrava contrastava com o abatimento geral do grupo. A impressão era que aqueles minutos de sono havia conseguido apagar todo o cansaço dos dias de caminhada, das noites mal dormidas, da pouca comida e do grande esforço, além dos terrores vividos com a morte de Orlando, a loucura de Donizete e ele próprio com as abelhas. Enquanto dormia, Chico subiu nas cordas e com um ponteiro a marreta conseguiu retirar um bom pedaço do quartzo. O cristal translúcido, como vidro, passou de mãos em mãos, e todos admiraram, renovando a esperança de que aquilo pudesse sim valer alguma coisa. Esvaziaram uma mochila e colocaram a pedra lá enrolada em um casaco. Embrulharam o corpo do Orlando com a lona, amarraram bem, na esperança de que nenhum animal o conseguisse desembrulhar até a volta dos bombeiros. Antes de partirem, João Bota fez questão de fazer uma oração, e assim se puseram atrás de Arnaldo mata adentro. A preocupação ainda era com Donizete, que não havia saído ainda do seu surto, balbuciando coisas desconexas e demonstrando medo, na verdade pavor de tudo aquilo.
quando os picos das serras projetavam suas sombras em quase toda a encosta, é que os homens pediram para que Arnaldo parasse, para descansarem um pouco. Donizete e João Bota, que se dispôs a acompanhá-lo, estavam vários metros atrás do grupo, e ficou combinado que, depois dessa pausa, o Arnaldo é que ia acompanhar Donizete e tentar fazer com que ele acompanhasse a marcha. A pausa foi breve. A ansiedade de saírem dali era geral e fazia com que os homens não quisessem perder um minuto mais, além de recuperarem o próprio fôlego. Como combinado, Zé Augusto assumiu a dianteira e Arnaldo ficou com Donizete. Embora tenham saído no meio do grupo, logo estavam novamente por último. Mais uma hora de caminhada, e todos se alegraram quando a subida finalmente acabou, e passaram a andar na cumieira da serra. Isso facilitava o avanço, mas também tornava a aventura mais perigosa na medida em que certos trechos caminhavam rente a abismos de centenas de metros. De repente, um grito de horror e medo congelou o coração de todos. Os homens interromperam a marcha e se agruparam. Um segundo grito os fez darem conta de que Donizete e Arnaldo tinham ficado para trás, e no terceiro grito não tiveram dúvidas. Era de Donizete. O grupo correu de volta na trilha em direção aos gritos que se sucediam cada vez mais alto. E após uma virada brusca para a direita, se depararam com a cena de Donizete, à beira de um dos abismos, com as duas mãos esticadas na direção de Arnaldo, gritando histericamente para que o companheiro ficasse longe. "Não chega perto de mim! Não chega perto de mim! Fica aí!" gritava Donizete já à beira do precipício. "Calma, homem, calma. O que aconteceu? Vem pra cá, sai daí!" dizia Arnaldo. "Ele vai matar todos vocês. A coisa tá nele. A coisa tá nele. Tá nele!" repetia aos gritos Donizete. Os homens amontoaram-se na picada sem saber o que fazer. Oliveira chamou pelo amigo e Zé Augusto, que queria laçá-lo com uma corda. Arnaldo deu mais um passo em direção a ele, que respondeu com mais um passo para a beira do abismo. A noite já estava caindo, e a escuridão de uma noite sem lua, que abraçava tudo. Os homens não podiam acreditar que estavam vivendo outro terror naquele pesadelo que parecia não ter mais fim. Tião abaixou de cócoras e começou a chorar. O Dito disparou a gritar: "Pelo amor de Deus, gente! Coloquem a cabeça no lugar! Vem pra cá, Donizete! Por favor, não faz besteira! A gente quer sair daqui! Queremos ir pra casa! Por favor, vem pra cá!" Os gritos terminaram em um tom de súplica. "Ninguém vai pra casa. Ninguém vai sair daqui. A coisa tá nele. Vocês não estão entendendo. A coisa tá nele." Dizendo isso, lançou um último olhar a todos e deixou o corpo cair para trás, submergindo na escuridão. Um grito em coro rompeu a garganta de todos, seguido de um silêncio fúnebre que levou um bom tempo para ser quebrado. Nenhuma conversa se ouviu naquela noite no acampamento. À beira do fogo, cada um conseguiu dar 2 colheradas no feijão preto das 2 últimas latas de feijoada. O dia começara com morte e terminara também com morte. Na verdade, com um suicídio. E embora ninguém ousasse dizer, mas todos pensavam a mesma coisa. Será que estavam enlouquecendo? Será que foram amaldiçoados? Será que não conseguiriam sair daquele pesadelo? A angústia, o medo, o sentimento de impotência, a vontade de correr para casa, de pedir socorro, de gritar pela mãe. Oliveira sabia que todos estavam sentindo a mesma coisa, e o terço rezado aos sussurros, de maneira ininterrupta por João Bota, desde que Donizete se jogara do precipício, não tornava o clima melhor. Pelo contrário, colaborava com um sentimento de luto, tristeza e medo.
Naquela manhã, depois de semanas, pela primeira vez, os moradores da pequena e decrépita cidade não viram o brilho na serra durante o amanhecer. Ele havia desaparecido. E durante toda a manhã observaram se, com a mudança do sol no céu, ele não voltaria. Mas ele não voltou. O populacho tecia teorias das mais variadas. Um veio de prata pura, diamantes, ouro, e todas terminavam com homens ricos, mudando-se para a cidade, tendo luxo, vida. No entanto, ninguém sabia ao certo quantos homens haviam ido atrás do brilho, e mesmo quem fora não era recordado por mais esforço que todos fizessem. Quem é que foi atrás? Quantos foram? Era estranho que nas rodas de conversas não aparecesse nenhum nome sequer. Era mais estranho ainda que ninguém afirmasse ser fulano ou cicrano, meu amigo, meu conhecido, meu vizinho, marido dessa ou daquela, irmão, filho, seja lá de quem. Não. Todos sabiam que alguns homens haviam deixado a cidade. Haviam ido embora, se embrenhado na mata serra acima para ver o que era aquele brilho incrustado na encosta pedregosa que surgira após os dias das chuvas torrenciais. Isso o povo sabia. Mas ninguém sabia ao certo quanto tempo fazia desde a partida da expedição. 2 dias? Até 3? Uma semana? Mas toda a incerteza era deixada de lado diante do fato que o brilho desaparecera. Isso significava que os homens haviam alcançado a coisa e que os homens haviam a retirado de lá, que deveria agora estar voltando para a cidade, quiçá ricos. Os primeiros raios de sol no acampamento improvisado encontraram boa parte dos homens sem pregar o olho à noite. O grupo foi acometido por um novo infortúnio. O frio da cumieira da serra era congelante. A sensação piorava devido aos ventos vindos do norte. Apenas Arnaldo e o Tião conseguiram dormir. Os demais não sabiam dizer o que os incomodava mais, se era o frio, se era a fome, se era o cansaço ou o testemunho terrível da morte de Donizete. Quando todos se preparavam para partir, Oliveira quis voltar na trilha e marcar de memória onde estava o corpo do amigo, para que os bombeiros pudessem encontrá-lo mais tarde. Eles não andaram muito depois do sinistro ocorrido, portanto seria voltar algumas dezenas de metros apenas, e lá estava, o abismo de onde se jogou Donizete. Oliveira deitou-se no chão e foi se arrastando para a beira do precipício. Não foi difícil avistar o corpo estirado sobre uma grande pedra que se elevava acima da vegetação. Por debaixo do corpo, uma grande mancha vermelha de sangue, agora já seco ou congelado, que escorreu na noite passada pela lateral da pedra, podia ser vista. Oliveira contemplou a cena por vários minutos, absorvido pela sensação de tristeza e medo. Algo na fala do Donizete lhe perturbava. Ninguém vai para casa. Ninguém vai sair daqui. A coisa tá nele. Mesmo antes de chegar de volta ao local do acampamento, entre os homens estavam aguardando para partir, ele ouviu a discussão e os gritos desesperados. E então correu e se deparou com a cena do Chico sendo contido por Tião e Zé Augusto. Logo mais à frente, João Bota estava no chão, sendo amparado por Dito. Ele pressionava com as 2 mãos a barriga e por entre os seus dedos escorria um sangue escuro. Imediatamente voltou os olhos para o Chico e viu que ele empunhava uma faca. Ele roubou para ele! Ele roubou a pedra para ele! Ele roubou a pedra! Gritava Chico com ódio. Oliveira viu a mochila aberta jogada ao chão. Saindo do seu interior o casaco que envolvera a pedra quando a guardaram ali, mas era possível ver que a pedra não estava ali. Não o quartzo translúcido como vidro,
não a pedra que havia passado de mão em mão naquela manhã anterior. Alguma coisa aconteceu. Cadê a pedra? Em seu lugar havia uma pedra comum, escura e rusguenta, como todas as outras encontradas por toda a parte na serra. Oliveira a desembrulhou por completo, e realmente não era o quartzo, mas estranhamente tinha o mesmo formato, o mesmo tamanho da lasca que tinham retirado da encosta. Era como se o quartzo tivesse se transformado naquilo durante a noite. A nova cena de horror se completou quando, em meio àquele caos, procurou por Arnaldo e o encontrou alheio à confusão. Não tentava conter o Chico e tampouco socorrer João Bota. Limitava-se a contemplar o caos. E Oliveira viu, percebeu ou sentiu o seu olhar sardônico, quase de satisfação com o que ocorria à sua volta. Uma expressão cruel de pura malignidade estava estampada em seu rosto, no qual Oliveira notara um esboço de sorriso. Os homens conseguiram desarmar o Chico, e em seguida Zé Augusto também estava ao lado de João Bota. Não havia o que fazer, nem como ajudá-lo. A facada deveria ter atingido seu fígado, porque o sangue era escuro, e nada que fizessem estancaria o sangramento. João Bota estava pálido. Quando tentava dizer algo, pediam que ele ficasse quieto, que não se esforçasse. Poucos minutos depois, já com muito sangue perdido, sua pressão caiu e ele ficou inconsciente. Mais alguns minutos e ele parou de respirar. Dito se levantou furioso e quis partir para cima do Chico, mas foi impedido. Chico, compreendendo que tinha matado João Bota, Chico estava atônito, estava perdido. Parecia não entender o que fez. "Assassino! Assassino! Você matou o João!" gritava Dito. Mas e daí? E daí, não é mesmo? Para quem queimou as crianças vivas. Calma, pessoal. Por favor. Já houve desgraça demais. Vamos nos acalmar. Oliveira tentava conter os homens cada vez mais dispostos a vingar o amigo. Por fim, nada fizeram com Chico, mas decidiram que ele não acompanharia o grupo, que ele ia ficar ali, junto do corpo de João Bota, até chegarem os bombeiros ou a polícia. Todos concordaram que se Chico ficasse ali, sustentariam a história que João, assim como Orlando e Donizete, tinham se matado. Na verdade, ninguém concordava com isso, mas disseram para que o assassino não acompanhasse o grupo. Eles estavam agora a algumas horas de caminhada da serra até a cidade. Já iam chegar. Se tudo corresse bem, chegariam lá no meio da tarde. E a polícia poderia chegar até aquele local ainda naquele mesmo dia. Facilmente convenceram Chico disso. E os 5 homens, Zé Augusto, Tião, Dito, Oliveira e Arnaldo, partiram. Alguns acreditavam que Chico abandonaria o corpo e fugiria dali tão logo o grupo se afastasse. Já Oliveira tinha certeza que não. Lhe preocupava o fato de deixar Chico sozinho. Parecia que tê-lo matado teria sido mais misericordioso. Isso, é claro, não poderia ser dito aos demais. E ele também nem sabia explicar o porquê dessa sensação. Fato é que o grupo partiu e Chico ficou para trás com o cadáver de João Bota. Algumas horas se passaram para o grupo que caminhava. Já Chico, a sensação era de que não tinha se passado mais do que 10 minutos, quando ouviu um barulho no mato. E logo depois, para o seu espanto, surgiu por detrás dos arbustos Orlando. Sim, Orlando. Chico teve vontade de correr, pensando que estava vendo um fantasma, algo assim, mas as pernas não lhe obedeceram. Fechou os olhos e disse para si que aquilo não era real. Mas quando tornou a abrir os olhos, Orlando estava na sua frente. Chico deu um grito, as pernas fraquejaram e ele se abaixou. De cócoras, com o rosto escondido entre as mãos, ouviu o homem rir dele e então atreveu-se a perguntar:
Você não estava morto? Nós descemos você da corda e você estava morto. Para de bestagem, homem. Você tem que correr atrás dos outros. Não pode deixá-los chegar na cidade, falou Orlando com a voz esquisita. Pouco tempo depois, os dois homens contemplavam o corpo de João Bota, morto ao chão. Quando Chico tentou explicar, Orlando o interrompeu, dizendo que sabia o que tinha acontecido, que sabia que Chico não era culpado, que o caos andava com eles. Para Chico, tudo aquilo parecia um sonho dentro de um sonho. Ele estava estupeficado, sem entender, sem saber se aquilo era real ou não. A voz de Orlando estava diferente, esganiçada, e a razão era que o seu pescoço... Poxa, o seu pescoço estava quebrado. Era visível que estava quebrado, a lesão, o inchaço. Mas o que dizia e a história que contava absorvia de maneira involuntária toda a atenção de Chico. A gente não devia ter vindo aqui, Chico. Ninguém devia ter vindo. Mas ele conhece a natureza do homem. Uma vez que o deslizamento revelou a prisão, ele sabia como nos atrair. E por isso que a pedra brilhava feito um espelho. De quem que você está falando? Perguntou Chico. Daquilo. Aquilo que estava dentro da pedra e que a gente soltou. Essa coisa foi aprisionada há muito, muito tempo. Nem mesmo o Criador pode matar essa coisa. Ela esteve junto do Criador durante a criação, mas depois se rebelou. Não aceitou os homens, não gostava de nós. Chico não estava entendendo nada daquela conversa. Era um homem simples, sem instrução. Não frequentou a escola, nem as missas. Por isso tudo que Orlando estava dizendo simplesmente não fazia sentido para Chico. E diante de afirmações incompreensíveis, Chico fazia as perguntas mais tolas. Por que ele não gosta de nós? Nós fizemos alguma coisa errada? Nós cometemos algum pecado? Não, não é por isso não. Não é por ter cometido. É por poder cometer. Nós temos escolha. Podemos fazer o bem ou o mal. E ainda que optemos pelo mar. Isso não nos priva da graça do Criador? Essas potestades são tão poderosas que são chamadas de deuses, porém não têm escolha. Se não realizam aquilo para que existem, são excluídas da graça do Criador. Orlando parou de falar e fintou o Chico, fazendo sinal para que ele se aproximasse. Chico o encarou, mas seu aspecto era horrível. De sua boca saía uma espuma que às vezes, enquanto ele falava, formavam bolhas. Formigas grandes saíram de seus ouvidos e outros insetos mais repugnantes de suas narinas. O auge do horror, do bizarro, foi quando um corvo pousou no seu ombro e com uma bicada vazou o seu olho esquerdo. Orlando era indiferente a tudo isso e não parava de falar enquanto o Chico não prestasse a menor atenção. Ele estava hipnotizado com a cena de horror. Mas então ele entendeu. O que estava vendo ali era o que acontecendo estava com o corpo de Orlando a vários quilômetros serra abaixo e mata adentro. Abandonado em uma clareira, enrolado em uma lona, devia agora estar coberto de insetos. Era estranho que isso não o assustou. Talvez estivesse amortecido agora pelas estranhezas do dia. Talvez enlouquecera de vez, talvez estivesse sonhando agora. Embora não significasse nada para ele, o nome que ouvira o tirou do transe. Baal. Baal. No momento em que ouviu o nome, Baal, o fantasma, a projeção, ou seja lá o que era aquilo do Orlando, desapareceu. E a quilômetros dali, já caminhando na velha estrada e avistando as primeiras casas no sopé da serra, Arnaldo simplesmente travou. Ele congelou, ele ficou paralisado. Levou algum tempo para que os companheiros
percebessem que algo havia ocorrido com o companheiro que ficou para trás, imóvel como uma estátua. Os amigos voltaram e sacudiram Arnaldo, mas ele nada respondeu. Seu olhar fitava o espaço, e embora todas as suas funções estivessem intactas, pois respirava normalmente, era como se o corpo estivesse vazio, desprovido de consciência. Os homens o deitaram no chão no meio da estrada e tentaram reanimá-lo. Chico deu um pulo para trás. Teve certeza de que havia visto e conversado com um fantasma, com o espírito de Orlando. E em choque começou a andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer, quando lembrou-se da conversa do amigo, de Orlando, do fantasma. Você tem que correr atrás dos outros, não pode deixá-los chegar à cidade. Deixar quem? Deixar quem? Perguntou a si mesmo e a resposta veio em seguida. O caos anda com vocês. Baal está com vocês. Esses pensamentos tomaram a mente de Chico, que partiu correndo na direção em que os amigos estavam horas atrás. Ele correu e de quando em quando encontrava vestígios da passagem do grupo, fossem galhos quebrados ou cortados, matos amassados. Quando o fôlego faltou, ele parou para recuperá-lo, e foi quando ouviu risos, e depois passos nas folhagens e mais risos. Voltou-se para o lado de onde veio os risos, mas eles surgiram do outro. Virou-se para este e eles estavam agora atrás de si. Quem está aí? Apareça! Nenhuma resposta foi dada. Apenas o barulho dos risos e a correria por entre a mata se intensificaram e em seu lado esquerdo. Então ele partiu atrás daquilo. Ele podia ouvir agora, além dos vizinhos, gritos de uma conversa. Era certeza que se tratavam de crianças. Embora isso não pudesse fazer sentido nenhum. Não tinha crianças ali era um lugar fechado. Era mata perigosa. Chico correu mais rápido e alcançou uma clareira. E quando o espaço aberto se formou à sua frente, o que viu o paralisou. Sim, 3 crianças. 2 meninas e um menino. Brincavam de roda no meio da clareira. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ele sabia quem eram aquelas 3 crianças. As meninas de cabelos trançados. As roupinhas brancas feitas de pano de saco. Os vestidinhos e o calção do menino. Os pés no chão. A lembrança talvez tenha rompido o último fio de sanidade do Chico. Sim, ele estava ficando louco. A cantiga parou. As crianças pararam de rodar. E uma delas, das meninas, aproximou-se dele. Tio Chico, por que você nos mandou para cá? O nosso pai e a nossa mãe não estão aqui para cuidar de nós, tio Chico. Você vai ter que ficar com a gente. Vai ter que cuidar da gente até eles chegarem, tio Chico. Chico estava em prantos. Mais do que nunca sentiu remorso, como ratos lhe devorarem por dentro. Me perdoa, eu não sabia. Tudo bem, tio Chico. Você fica com a gente? Você cuida da gente até o papai e a mamãe chegar? Tudo bem, não precisa chorar, tio Chico. Sim, eu fico com vocês. Eu cuido de vocês. Me perdoa, respondeu Chico soluçando. A menina então olhou para o menino e que se aproximou deles com uma faca na mão. A mesma faca com que Chico tinha golpeado João Bota. A mesma. E a jogou perto de Chico. Em seguida, o casal de crianças deu-lhe as costas, voltando para o centro, para a roda, com seus vizinhos e gritos de criança, e dizendo ainda: vem, tio Chico, vem brincar com a gente. Chico sorriu com uma expressão de insanidade, os olhos esbugalhados, os nervos em frangalhos, incapaz de distinguir o que era real e o que era sonho, e ainda que fechasse os olhos podia ouvir: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar.
Ele riu alto quando olhou a faca no chão ao seu lado. Apanhou-a sorrindo e dizendo: estou indo, crianças, estou indo. Encostou a lâmina no lado esquerdo da garganta e com toda a sua força a puxou para o direito. O sangue esguichou de longe e em questão de segundos o corpo de Chico caía, sem vida, degolado, ao lado do corpo de João Bota. Durante alguns poucos minutos, Arnaldo recuperou a consciência, mas não fazia ideia de onde estava ou como tinha chegado até ali. Quando entendeu que estavam já na estrada e a poucas horas da cidade, teve um surto histérico dizendo que não podia voltar, que os companheiros deviam deixá-lo ali, que os companheiros deveriam matá-lo. Vocês não entendem, vocês não entendem. Ele não pode sair dessa terra, ele não pode sair da serra, ele não pode chegar na cidade. Falava histericamente Arnaldo enquanto todos perguntavam: ele quem, Arnaldo? Afinal, do que é que ele estava falando? O que ele estava perguntando? Arnaldo tentou fugir saindo da estrada e embrenhando-se na mata, mas foi facilmente capturado pelos amigos e trazido de volta, enquanto agarrado por Oliveira, segundos antes de ficar inconsciente e voltar como se nada tivesse acontecido, ele sussurrou ao seu ouvido: Baal. Não, Oliveira não fazia ideia de quem era ou o que era Baal, porém o nome destravou suas lembranças, e como se estivesse assistindo a um filme em sua mente, lembrou-se de tudo. Agora era Oliveira quem estava congelado no meio da estrada. Meu Deus, o que a gente fez? O 10º homem não era um homem, era apenas um garoto. Meu Deus, o que a gente fizemos? O que a gente fizemos? Oliveira pronunciava essas frases incompreensíveis para os demais, enquanto lembrava-se da noite que passaram juntos, os dois grupos, que um dia e uma noite depois se encontrariam na encosta da Pedra Polida. Sim, eles eram 10 em volta da fogueira naquela noite, e o 10º homem era um moleque com o apelido de Fubá. Era o Fubá. Ele devia ter uns 13, 14 anos no máximo. Mas ele também se lembrou da noite seguinte, da noite que antecedeu a chegada do grupo à Pedra Polida, a noite em que novamente eram 5. E de repente as forças faltaram, as suas pernas, e Oliveira se ajoelhou ao chão e depois de 4 vomitou, para depois ainda deitar-se em um pranto inconsolável. A cena era como das outras noites. Um grupo em volta de uma fogueira no meio da mata, dividindo a comida e a bebida. Mas sem nenhuma explicação, Zé Augusto começou a rir. Não o riso comum, mas aquele riso histérico, blasfemo, insano. E ainda, assim como acontece às vezes num grupo de amigos, o riso contagiou a todos os outros, que começaram a rir também, sem saber muito do que se está rindo. E em pouco tempo, os 4 homens estavam gargalhando como se a insanidade estivesse pegado a todos, menos ao garoto Fubá. 1 minuto mais e os 4, inclusive Oliveira, tinham empunhado suas facas, facões e foices, e em meio a gargalhadas horríveis, guinchos bestiais, perseguiam o garoto, que fugia mata adentro. A perseguição não durou muito. Fubá foi alcançado pelo grupo. Em um gesto inconsciente de autodefesa, esticou seus braços para frente em um pedido de para, pelo amor de Deus! Pedindo que não fizessem aquilo. Tião, com uma foice, decepou o braço direito do Fubá. Dito o esfaqueou, e assim os demais golpearam o menino várias e várias vezes, até que ele fosse reduzido a um amontoado de carne e ossos. Depois disso, os 4 homens se afastaram como que hipnotizados pelo frenesi da carnificina. Contemplaram a natureza, e ninguém se assustou ou se preocupou quando um grande alvoroço foi se aproximando. Barulho de folhagens no chão,
nas árvores, galhos estalavam ao redor dos quatro, e de repente os animais que estavam desaparecidos durante toda a expedição surgiram de novo, por todos os lados. Saguis desceram das árvores. Gatos do mato surgiram por detrás dos arbustos. Raposas, cobras, aves noturnas, estavam todos ali. E todos pegaram partes do corpo esquartejado, de maneira que, em pouco tempo, nada mais restava. Nenhum resto do garoto foi abandonado. Oliveira não sabia o que pensar. Não adiantava contar aos demais por que o garoto fubá havia sido apagado da memória de todos. Por isso, no outro dia, os quatro despertaram e seguiram sem ideia do que haviam feito. Nem eles, nem o outro grupo se lembravam do garoto. Apenas Donizete. Lembrou-se vagamente que eram 10 e não 9 em volta da fogueira. O que está acontecendo? O que significava tudo aquilo? O que havia enredado aqueles homens? A lembrança do que fizeram e a dúvida se realmente podia confiar nessas lembranças eram insuportáveis. A dificuldade de se distinguir o que era real, o que era sonho, o que é lembrança, o que é fantasia. Oliveira desejou acordar desse pesadelo. Desejou nunca ter se embrenhado na mata atrás daquilo. Tião, Dito e Zé Augusto ajudaram Oliveira a se levantar e recompor-se. Arnaldo observava a cena com o mesmo olhar sinistro, maldoso e ao mesmo tempo zombeteiro. Não era o mesmo Arnaldo de minutos antes, assustado e confuso? Aquele Arnaldo que estava em volta. Você sabe? Você se lembra? Me diz que você se lembra? Perguntou Oliveira, partindo para cima de Arnaldo. Foi retido pelos demais. Sei o que, homem? Lembro de quê? Você está ficando doido? Disse Arnaldo. Você não é. Você não é. É você que está fazendo isso. Foi o que o Donizete disse antes de se jogar. A coisa está nele. Está nele. Ele estava se lembrando de tudo. Ele sabia que era você. Ou que está em você. Meu Deus. O homem perdeu o juízo. Eu não tenho tempo para ficar aqui. Eu quero chegar em casa. Eu quero ir para casa essa tarde ainda. Eu vou continuar sozinho, disse Arnaldo, dando de costas e voltando a caminhar morro abaixo. Oliveira, para de falar essas coisas, essa sandice. Vamos para casa. Poucas horas a gente está lá. Se acalme, homem. Nós estamos quase chegando, saindo desse inferno. Dito e Tião fizeram coro com Zé Augusto, mas Oliveira não acatou. É ele. Por isso, minutos atrás, ele pedia para que a gente matasse ele, para que não deixasse chegar à cidade. Sim, agora eu tenho certeza. Ele é o culpado de tudo. O barulho de uma carroça se aproximando chamou a atenção de todos, e em pouco tempo passou por eles um senhor, com uma carroça cheia de lenha. Os cumprimentou e passou, mas foi parado pouco à frente por Arnaldo. Ô senhor, você pode dar uma carona para nós? Nós estamos caminhando há alguns dias por essa mata, e só agora saímos dessa estrada aqui. Estamos cansados, senhor. Estamos com fome, precisamos chegar o quanto antes na cidade. Eu não vou até a cidade, filho. Eu moro no pé da serra. Se quiserem, eu posso levar 3 de vocês. Caber não cabe mais. O velho mal terminou a frase, e Arnaldo saltou em cima da carroça, chamando os demais. Oliveira agarrou o braço de Dito e Tião, implorando para que eles não fossem. Mas Tião se soltou, e junto com Zé Augusto, subiu e sentou-se no monte de lenha junto com Arnaldo. Pronto, meu velho. Lotação máxima, disse Arnaldo, lançando o mesmo sorriso maléfico para os 2 homens que ficaram na estrada. Oliveira e Dito viram a carroça se distanciar ladeira abaixo. E quando Oliveira começou a falar, o amigo o fez calar. Chega, Oliveira. Agora só tá nós 2. Para de besteira. Recupere os nervos e vamos sair de vez daqui. Ficaram sentados mais um tempo, até Oliveira tomar posse de seus nervos. Depois levantaram e reiniciaram a descida. Por mais de uma vez, Oliveira ainda tentou falar ao Dito do que se lembrava,
e a conclusão a que chegara. O que o deslizamento revelara não era uma pedra, nem preciosa, nem quartzo, era uma prisão. Algo mau, perverso, demoníaco estava encerrado naquela pedra, e eles, sem saber, o soltaram. Um demônio chamado Baal. Isso explicava a insanidade que envolvera todos no grupo. Isso explicava os suicídios e os assassinatos. Isso explicava a fala de Donizete e a fala do próprio Arnaldo, no surto que teve pouco antes. Me matem, não me deixem chegar na cidade. Naqueles poucos minutos tivera a consciência que algo o habitava, que algo que não deveria estar ali e que de alguma maneira deveria chegar à cidade. Ou não deveria. Mas de que adiantava saber de tudo isso se os companheiros não se lembravam nem o que haviam feito com o garoto? Por isso não tentou dizer mais nada. Limitou-se a pensar o que deveria fazer, como deveria agir. Se não era tudo aquilo loucura demais. Assim os dois homens exaustos, física e psicologicamente, caminhavam, serra abaixo, por aquela estrada deserta, em completo silêncio. Isso os ajudou a ouvirem de longe o barulho do galope, morro acima de um cavalo. Ambos pararam e se entreolharam, tentando entender o que era aquele barulho que se aproximava cada vez mais. Até aquele momento eles não identificaram, pois se fosse um cavalo, estaria num galope excomunal. Mas o som foi se tornando mais e mais audível, até que avistaram um animal que galopava sem cavaleiro, morro acima. Suas patas lançavam para o ar barro da estrada lamacenta. A velocidade era realmente fora do comum. Porém, o mais impressionante era a feição do animal. Os dois cresceram na zona rural, conheciam o comportamento dos bichos, e para ambos o animal pareceu estar aterrorizado. Os olhos esbugalhados, os dentes à mostra e a boca escumando. O animal estava coberto de suor. Devia estar galopando assim a alguns quilômetros. Um medo, um terror foi crescendo dentro de Oliveira. Dito quis cercar o animal, mas Oliveira implorou para que ele fosse para a beira da estrada e deixasse o bicho passar. Dito disse que poderiam montá-lo e descer mais rápido, mas Oliveira, em nova crise de nervos, chorando e pedindo pelo amor de Deus, não faz isso, puxando o Dito pelo braço, mas não adiantou. Notadamente o animal mudou o seu percurso como se fizesse questão de acertar o Dito em cheio. E assim foi. E o impacto foi tão forte que lançou o homem vários metros morro acima, para ser pisoteado pela mesma besta. Oliveira soltou um grito desesperado e lançou-se no chão para acudir o amigo. Dito arfava e cuspia sangue. Muito sangue pela boca. O peito estava amassado e, por certa, alguma costela tinha quebrado, devia ter perfurado seu pulmão. Ele morreu nos braços de Oliveira, poucos minutos depois. Era um homem grande e corpulento. E por mais que Oliveira relutasse, não havia alternativa, senão deixar mais um companheiro pelo caminho. Todos esses pensamentos, no entanto, desapareceram da mente de Oliveira quando ele percebeu que o cavalo ainda estava por ali, poucos metros após o acidente. Ele pastava o capim na beira da estrada tranquilamente, e um novo surto de medo e horror se abateu sobre o sobrevivente, quando ele reconheceu que era o mesmo animal que puxava a carroça do velho homem. Era o mesmo que horas antes tinha levado seus outros companheiros, o Tião, o Zé Augusto e aquela coisa parecida com o Arnaldo. O medo, a ansiedade, o sentimento que algo ruim tinha acontecido com todos, o impeliu a abandonar o corpo do amigo estirado na beira da estrada e correr morro abaixo. 1000 coisas passavam pela sua cabeça. As conclusões a que havia chegado corroboravam para que fossem os piores pensamentos. Ele tropeçava, caía, se levantava, escorregava na estrada lamacenta, caía, se levantava, suor se misturava com água de lama
lágrimas caíam do seu rosto distorcido. O medo e a ansiedade transformaram-se em uma angústia que lhe comprimia o peito e ele correu mais e mais. Até que após uma curva da qual nasce uma nova ladeira de vários metros, ele avistou Arnaldo no meio da estrada. Ele parou e por alguns instantes observou de longe Arnaldo. Suas suspeitas haviam se confirmado. Algo terrível havia acontecido com seus companheiros. Também era de se esperar que, se ele encontrasse um único homem vivo, esse seria Arnaldo. Afinal, Oliveira estava convencido de que era ele, ou que quer que estivesse nele, o responsável por toda essa loucura. Uma onda de medo e pavor percorreu a espinha e o paralisou. Não sabia o que fazer, se continuava ou se fugia dali. Mas havia pouca esperança de escapar, seja lá o que era aquilo. Pensou nos companheiros, no que havia sido feito deles, e que ele precisava ao menos saber. Buscou seu último fio de coragem e agora devagar retomou a marcha para baixo. À medida que ia se aproximando, no entanto, pôde notar que Arnaldo estava ferido e trazia uma expressão de dor no rosto, um grande hematoma roxo, preto, entre o ombro esquerdo e o pescoço, o braço esquerdo caído, mantido colado ao corpo pela mão direita. Certamente estava com uma cravícula fraturada. A calça empapada de sangue. Tinha um grande rasgo na altura da coxa direita e podia-se ver um corte profundo nela. Os ferimentos e a expressão de dor humanizavam Arnaldo, e à medida que se aproximava, Oliveira aumentava o ritmo da caminhada, quase voltando a correr. Arnaldo, é você? O que aconteceu? Onde é que está o Zé Augusto e o Tião? Arnaldo limitou-se a olhar para um ponto específico na estrada, alguns metros abaixo de onde estavam. Oliveira percebeu as marcas de rodas, as patas que saíam no meio da estrada e se dirigiam pela lateral. Não havia dúvida de onde procurar pela carroça e pelos amigos. Oliveira correu até o ponto de cima de um pequeno barranco ao lado da estrada, onde se viam os sulcos feitos pelas rodas e o capim bastante amassado, onde ele avistou vários metros barranco abaixo um amontoado de madeira, que um dia foi uma carroça, e os corpos. Atirou-se barranco abaixo e, correndo, rolando, logo estava no local. A carroça deve ter virado por cima do velho, pois estava esmagado. Zé Augusto teve o pescoço transpassado por um galho de lenha, e Tião tinha um rasgo que começava no umbigo e terminava no queixo. Algum dos ganchos da carroça ou algum metal dos arreios do cavalo haviam quase lhe cortado ao meio. Oliveira sentou-se e chorou. As mãos tremiam, e não lhe restavam mais forças para lutar ou para continuar tentando escapar do pesadelo. Sua vista escureceu. O silêncio lhe envolveu e então tudo se apagou. Não sabe se ficou inconsciente por minutos ou horas, mas acordou com os gritos de Arnaldo lhe chamando de cima do barranco. Oliveira! Oliveira! Você está bem? Você consegue subir? Sim, eu estou bem. O homem se arrastou o barranco acima, até estar novamente na estrada. Quando eu acordei e vi que não tinha morrido, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ajudar eles. Mas era tarde demais. Estava tudo morto. Eu mesmo escapei por sorte. Começou a contar Arnaldo. Mas o que aconteceu? O cavalo, ele enlouqueceu, disparou ladeira abaixo e o velho não conseguiu controlar. Naquele ponto o animal simplesmente decidiu saltar para fora da estrada. E todos nós fomos jogados para o ar junto com a carroça e a lenha. E depois tudo bateu no chão com tanta força que a gente desceu o barranco abaixo embolado. Lenha, corpo, cavalo, carroça, barro, mato. E aí eu não vi mais nada. Você se lembra de antes? Você se lembra de tudo que aconteceu nessa maldita serra? Sim, agora eu lembro de tudo. O que aconteceu? Por que passamos por tudo isso? Por que fizemos o que fizemos? O que havia naquela maldita pedra? Você sabe, Arnaldo? Você se lembra?
Se era você, se era alguma coisa que pegou você, ou que estava dentro de você. Arnaldo baixou a cabeça, desviando seus olhos do olhar do amigo. Sim, eu me lembro de tudo. Eu sei o que aconteceu. Sim, a culpa foi minha. O velho Arnaldo estava de volta, inseguro e com tanto medo quanto Oliveira. Calma, Arnaldo. Você consegue andar? Estamos a poucos quilômetros da cidade. Se voltarmos a caminhar, mesmo que seja bem devagar, vamos chegar lá antes do anoitecer. Eu consigo. Vamos sim, vamos devagar. Eu não quero passar outra noite no mato, não. Oliveira ajudou Arnaldo a se levantar e o apoiou ficando embaixo do seu braço direito, já que mancava da perna direita, que tinha um grande corte na coxa. Devagar, os dois homens reiniciaram a marcha. Do que você se lembra quando você não estava em você? Você sabe o que é ou o que significa o tal do Baal? Perguntou Oliveira quando pararam pela primeira vez para descansar. Arnaldo hesitou em falar, mas Oliveira o convenceu, contando que, desde o início, ele sabia, ele sentia que algo não estava certo. Confessou que, assim como Donizete, também se lembrou do 10º homem, que existiu, mas não conseguia dizer quem era. Que as histórias terríveis contadas ao pé do fogo, as histórias de cada um, não podiam ser lembradas na manhã seguinte. Que foi o primeiro a notar a expressão de satisfação que Arnaldo trazia no rosto diante de cada infortúnio do grupo, de cada tragédia, de cada morte, suicídio ou assassinato. Depois contou a Arnaldo o que ocorreu com Dito, que foi morto e atropelado pelo mesmo cavalo enlouquecido. Arnaldo ainda resistiu, mas ao retomarem a caminhada começou a falar. Eu me lembro de tudo. Eu sei de tudo. Sei muito mais do que eu gostaria de saber. Eu sei quem é ou o que é Baal, de onde veio e por quê está há mais de 1000 anos preso naquela pedra, tão longe de casa. Longe de casa? Você sabe de onde é essa coisa? Não é uma coisa. Devemos respeitá-lo. É uma divindade adorada como Deus há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Os profetas que anunciavam o Senhor no Velho Testamento já combatiam o seu culto por toda Israel. Balaão havia ampliado seu culto. Havia altares a Baal por toda Israel. E quando o rei Acabe se casou com a princesa Jezabel dos Sidônios, foi quando o culto atingiu o auge. Oliveira podia perceber o medo e o terror renascendo dentro dele a cada palavra de Arnaldo. Ao mesmo tempo era fascinante como aquele homem rude, sem instrução, e até Oliveira, onde Oliveira sabia, sem qualquer instrução religiosa também, agora falava com tamanha desenvoltura sobre coisas tão específicas das escrituras sagradas. Embora o medo e o terror lhe espreitavam, ele não quis interrompê-lo. E aí Moisés lutou muito, mas não conseguiu destruir o culto a Baal. Centenas de anos depois, com a aproximação da vinda do Senhor, o poder de seus profetas foi aumentando na medida que convertiam mais e mais seguidores. O poder demonstrado por Elias, Jeremias, Oséias e outros nomes, todos contra Baal, mostraram que a sua idolatria, aquilo que sustentava o seu poder, estava enfraquecendo. O rei de Israel, Josias, atreveu-se a abolir sua adoração. Oliveira não se conteve. Suas mãos voltaram a tremer. O coração estava disparado e o suor se tornou frio. A sensação de que algo estava muito errado ainda lhe tomava de assalto. Não sabia por quê, mas teve vontade de abandonar o amigo e sair correndo dali, mais do que teve em qualquer outro momento durante a maldita expedição. Em meio ao pavor que aos poucos estava lhe dominando, notou que o amigo estava cada vez mais leve. Cada vez se apoiava menos nele. Seus passos estavam se tornando mais firmes, e o corte na coxa parecia incomodar cada vez menos. Também a mancha usada, causada por uma hemorragia interna sobre a clavícula quebrada, estava muito menor do que quando o viu pela primeira vez. Teve vontade de pedir que Arnaldo parasse de falar,
mas não conseguiu. Por outro lado, Baal instigava cultos cada vez mais elaborados, cultos capazes de gerar energia suficiente para sustentá-lo. Com menos seguidores, a exigência sobre cada um aumentava. Cada um deveria doar-se mais. Os ritos eram cheios de atos lascivos, orgiásticos e de sangue. Crianças eram oferecidas em holocausto. Mas tudo acabou. Quando o culto a Baal estava restrito a poucos idolatras, sua energia e influência no mundo diminuíram o suficiente. Como muitos de seus irmãos espalhados pelo velho mundo, ele foi preso e enviado para muito, muito longe, para uma terra remota, desabitada e selvagem do outro lado do grande oceano. Adivinha para onde, Oliveira? Adivinha? Para cá, exatamente. O horror estava completo. Oliveira percebeu que havia sido enganado. Nunca fora o velho Arnaldo. Talvez de todos Arnaldo devia ter tido o pior destino. Se não tivesse sua alma e consciência presa em algum inferno, coabitada aquele corpo e incapaz de fazer algo, testemunharia tudo que esse novo Arnaldo fizesse. Oliveira tentou parar, mas percebeu que já não dominava o seu corpo. Tentou falar algo, mas a garganta estava fechada. Apenas as lágrimas, o choro era realmente dele. Tudo mais estava sob o controle daquilo. Arnaldo agora caminhava sem qualquer dificuldade. Assim como o ferimento na clavícula, o profundo corte da coxa devia ter se curado. Sem hematoma, sem qualquer ferimento, caminhava em direção à cidade com passos largos e decididos, acompanhado por Oliveira, que no momento não era outra coisa senão uma marionete de carne e osso. Você deve estar se perguntando, como eu nunca ouvi nada disso antes, nem nas histórias que velhas carolas contam aos netos, ou mentirosos que falam sobre pactos demoníacos. Sim, você ouviu, eu sei. Aliás, eu sei de tudo. Oliveira percebeu que aquilo já não usava mais a boca, a língua ou os lábios para falar. Aquilo falava dentro da sua mente. E com o tempo e com o esquecimento, o meu lindo nome foi se transformando até esse nome horrível de Beelzebub. Oliveira estava desesperado. Sabia que não podia mais esconder nada dele, que aquilo conhecia o seu passado, tudo que viveu nos mínimos detalhes. Agora só queria morrer, só queria que o fim chegasse logo. Lembrou das histórias mais terríveis em pensamento, pois não conseguia dizer qualquer palavra, quando rogou a Deus que não permitisse que fosse feito de escravo daquele demônio. Não me chame de demônio, pois eu nasci antes dessa palavra ser criada, antes mesmo do bem e do mal. Eu participei da criação, eu andei ao lado dele, sim, para quem você roga agora. Fique tranquilo, você não serve para me servir. Você é egoísta demais. Está preocupado com o que será feito de você e nem por um minuto preocupar-se com o que eu vou fazer agora que estou solto, depois de todos esses séculos. Você tem alguma ideia? Não, né? Seu egoísta. Você só pensa em você. Oliveira sentiu que o fim estava próximo. As lágrimas já haviam secado e os olhos estavam vermelhos e arregalados. Os lábios tremiam de medo e o esforço de pronunciar uma única palavra. Um pedido de socorro, uma súplica a Deus. Mas tudo lhe era impedido. No momento seguinte, Arnaldo se colocou à sua frente e olhou nos olhos. A expressão era de júbilo, de satisfação e superioridade. Tudo bem, meu amigo, meu companheiro de viagem. O restante do caminho eu sigo sozinho. Arnaldo abraçou Oliveira e o beijou na face. Oliveira avistou por cima do ombro de Arnaldo os telhados vermelhos das casas da cidade, logo após uma pequena colina. O homem tremia agora da cabeça aos pés, ainda sem pronunciar nenhuma palavra, ainda sem qualquer controle do corpo, e ouvindo dentro da sua mente a voz doce e calma de Arnaldo, que se transformava em um grunhido monstruoso, que lhe causava ondas de pavor nas quais, se pudesse gritar, gritaria, se pudesse chamar a mãe, chamaria.
Um último olhar para a cidade, onde jamais estaria de novo. E segundo o seguinte, olhava para a estrada que se estendia atrás dele, serra acima. Sugou o ar pelas narinas, mas ele não chegou aos pulmões. Tentou a boca e não conseguiu. Percebeu então que o rosto de Arnaldo estava colado ao seu, e os dois olhavam para trás, com a diferença que o corpo de Oliveira estava voltado para frente. Quando percebeu o que ocorrera, as forças lhe abandonaram de vez, e ele caiu morto no chão, com o pescoço torcido, a cabeça completamente virada para trás do corpo. O sol já tinha se posto atrás da Pedra do Lopo, a formação rochosa mais alta da composição, que chamam de Gigante Adormecido, no início da Serra da Mantiqueira. A serra lançava suas sombras para toda a encosta, e ela já alcançava a pequena cidade. Nunca apareceram tão negras. Dona Maria recolhia as roupas no varal, no quintal de terra batida em frente à humilde casa, quando ouviu um assovio. Retirando o lençol do varal, que impedia que visse a rua, ela avistou cruzando a ponte de madeira e terra sobre o rio Jacareí um homem. "Tirou a tarefa de hoje, compadre Arnaldo?" perguntou. "Sim, Dona Maria. Quase que escurece e eu estou aqui na estrada", respondeu Arnaldo. "Espera, tome essa caneca d'água", ofereceu a velha e antes de obter uma resposta, entrou na humilde casa para pegar. "Muito grato, Dona Maria. A caminhada não é pouca", agradeceu Arnaldo quando a velha lhe entregou a caneca cheia de água. O homem tomou de uma vez sem tirar os lábios. "E a chuvarada? Não fez estrago na sua roça?" perguntou. "Nada. A senhora precisa ver que beleza. Tá tudo verdinho. Eu devo muito a essa chuvarada desse ano", respondeu Arnaldo sorrindo de canto para continuar. "Mas, sabe, Dona Maria, eu tô cansado. Eu tô achando que vou largar tudo isso e sair por aí pelo mundo." "Nunca vi sair pro mundo assim, sem eira nem beira? Pra fazer o quê, homem?" "Ah, eu quero juntar minha família. Eu quero ir atrás dos meus irmãos que estão tudo perdidos nesse mundão." "E o compadre tem família espalhada por aí?" "Oh, se tenho. Nossa, eu tenho um monte de irmão. Eu sei até, Dona Maria, que alguns estão presos. Mas eu quero reunir tudinho. Pendurou a caneca no arame da cerca, fez um gesto de agradecimento e partiu. Fim do conto. Olá, meus caros amigos. E aí ele termina aqui fazendo algumas referências bíblicas de Baal, e ele fala, tem muito no livro de Crônicas, do Reis, Juízes, Jeremias, Oséias, Deuteronômio, Salmos, e aí ele fala no final que Baal é a primeira e principal entidade de uma lista de 72 demônios descritos pela primeira vez na arte da Goetia, que é um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. E aí tem até uma imagem representativa da entidade aqui, o selo mágico da entidade, e termina o seu conto. Eu sinceramente achei muito interessante esse conto. Dificilmente eu pego um conto tão longo para ler de um novo autor, um autor que não é conhecido do grande público, porque eu já... primeiro que não dá tempo de eu ficar uma semana narrando um conto como esse, eu levo vários dias para narrar, né? E mais alguns para editar. No entanto, aqui, logo no começo da história eu já me prendi, essa coisa de expedição pela floresta, em busca de uma pedra desconhecida, de um mistério, e logo no começo já some um dos participantes da expedição. Eu achei assim, logo no começo, muito cativante. E manteve um ritmo alucinado. Eu estou aqui exausto. Eu estou aqui que eu vou ter que deitar e dar uma dormida agora, depois de ter narrado essa história. Porque é um ritmo alucinante. Vamos ver o que o Ronaldo me falou.
Boa noite, professor. Antes de tudo, quero dizer que sou fã do seu trabalho. Muito obrigado, Ronaldo. Penso que já ouvi quase todos os contos no seu canal. Sou fã da sua profissão, professor. Minha esposa é professora, meu irmão é professor e um dia estarei em uma sala de aula. Legal, Ronaldo, muito bom. E essa parte eu até já falei no começo do conto, né? Ele fala que é de Joanópolis. Joanópolis é aqui pertinho de São Paulo, gente. Você pega a Fernão Dias, indo em direção a Minas Gerais, só que antes de chegar em Minas, já começam a descortinar as primeiras montanhas da Serra da Mantiqueira, que é uma cadeia montanhosa gigantesca, onde estão os picos mais altos aqui da região sudeste. Você tem as cidades mais altas, né? Tem Campos do Jordão, tem Monte Verde, então são enormes montanhas, realmente. A gente ouve muito falar de Joanópolis pelos campings que ficam próximos às magníficas cachoeiras. Então, o pessoal fala muito bem de Joanópolis, né? E aqui ele fala a Arkham brasileira, como ele gosta de brincar, a capital do lobisomem. E agora eu fiquei muito instigado de ir conhecer a capital do lobisomem. Eu tenho aqui algumas barracas que de vez em quando eu acampo. Eu gosto de acampar e já tenho um carro próprio já para levar essas coisas, né? Consegui comprar um carrinho aqui, um Poisé, para poder viajar com os meus filhos aqui, com a minha esposa, e vou conhecer em breve a capital do lobisomem e com certeza eu vou lembrar dessa história magnífica, eletrizante e com um final muito aberto, um ótimo final também. Obrigado, Ronaldo, por disponibilizar esse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente aqui gostou da história, e se você gostou, comente, que você vai estar ajudando muito, não só o meu canal, o nosso canal, já que é algo bem democrático aqui, mas também o escritor Ronaldo Leme. Se quiserem mandar um e-mail para ele agradecendo, comentando, ronaldoleme85@gmail.com, ronaldoleme85@gmail.com. Manda um recado para ele, fala que você gostou, que você achou interessante a história e que quer ouvir outras histórias dele aqui também. Até a próxima.